Olá pessoal do canal Agricultura a a Z. Você conhece a inspiradora história do empresário do agro Juarez Gavinho? Siga conosco nesse vídeo para se inspirar a sonhar grande e realizar. Antes de seguirmos, gostaria de pedir para você se inscrever em nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com outros amigos, pois isso ajuda a gente a se manter ativo. Bora pro vídeo? Olá, pessoal. É um prazer enorme estar entrevistando ele, que é o CEO da Iguaçu Máquinas, um dos maiores concessionários da John Deere do Brasil, com 13 lojas espalhadas pelas mais importantes áreas agrícolas do nosso país, além de um centro de inovação e outro centro administrativo. Tudo isso construído com credibilidade e sempre lembrada pelo seu pós-venda diferenciado. Ele é um visionário obstinado em vencer e que enxerga antes dos demais. Nosso entrevistado de hoje é o senhor Juarez Gavinho. Seja bem-vindo, senhor Juarez. Opa, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar contigo, mestre Borém, trocando umas ideias aqui para o teu público. Para mim é um prazer realmente estar aqui. Obrigado. Em nome da Universidade Federal de Viçosa e nosso próprio nome, nós agradecemos. Juarez, todos nós queremos conhecer sua história profissional. Mas, por favor, conte-nos um pouco sobre sua origem. Quem foi o menino Juarez? Eu não sou uma pessoa muito interessante, eu sou uma pessoa simples, trabalhadora. Nasci em Curitiba, filho de um engenheiro, um homem muito correto, muito trabalhador. Nós éramos em sete, seis homens e uma mulher, sete filhos, né? E meu pai levava muito a sério o estudo, né? Muito a sério o estudo. Meu pai era quase um obstinado por estudo. Ele tinha tido um problema muito sério de saúde e isso fez ele ter um problema na empresa dele também. Ele teve um infarto muito cedo, muito novo. Então, uma coisa que ele queria transmitir para a gente sempre era a questão do estudo. Muito, muito estudo, estudar nos melhores colégios. Ele fez muito sacrifício pelos filhos, nesse sentido de a gente estudar em grandes colégios, a questão da leitura. Minha mãe era uma mulher também muito culta, uma mulher que queria muito que a gente estudasse. A gente, na época, o que que fazia? Jogava bola descalço na rua, andava de bicicleta, né? Em Curitiba, naquela época, era uma cidade muito dividida, né? Sempre foi muito diversificada, né? A colônia polonesa, a colônia russa, a colônia alemã, a colônia japonesa. Curitiba tinha muita diversidade, né? Então a gente acabava ficando nos bairros, né? Fazia assim, certos núcleos nos bairros e não se saía muito. Estudei muito, estudei em bons colégios, estudei em colégio Martins alemão, estudei na Escola Técnica Federal do Paraná, que na época uma coisa muito forte, né? Daí fiz a faculdade, entrei na faculdade, casei cedo, com a Aide, que é minha esposa, sempre só dão uma vida junto. Basicamente é isso, um piazão, um curitiboca. Legal. E tem algum fato pitoresco de sua época de juventude ou mesmo da sua jornada profissional que você queira relembrar? Olha, eu queria fazer dinheiro, eu queria fazer uma carreira. Eu comecei muito cedo. Meu pai insistia muito que a gente estudasse, mas ele até ficou um pouco chateado, mas eu queria trabalhar. Então, eu vi um concurso que tinha lá na Siemens, um chamamento da Siemens, que estava precisando de gente. Tinha muita gente, fui lá, passei na Siemens, e ali eu tive alguns chefes muito rigorosos, muito, muito rigorosos. Olha, gente, hoje, não só a juventude, hoje
ninguém conseguiria trabalhar numa empresa daquele porte, era a maior empresa do mundo na época, a Siemens, com o rigor, com, com a brabeza. Eu não vou dizer com a grosseria, porque não era uma grosseria, era um jeito deles, muito rigorosos, muito chamava a gente em voz alta. E aquilo me fez, depois de 3 anos de uma carreira brilhante, meteórica, me fez ter que sair da empresa, porque começou a me dar. Hoje a pessoa fala burnout, outros chamam estresse. Mas na época a gente era pobre, então era estafa, que nem dizem, né? Pobre tem estafa, rico tem estresse, e a juventude de hoje tem burnout. Basicamente foi isso. O meu primeiro contato com o trabalho, que eu achei muito estranho, foi o modo como a gente era tratado com tanto rigor na Siemens. Interessante, muito interessante, mas certamente isso teve reflexos positivos também na forma como você tratou os seus colaboradores ao longo dos anos. Mas agora eu queria lhe perguntar sobre um fato interessante. E aquele troféu que o seu cliente e amigo João Ernesto Trojan lhe deu durante uma das viagens, recorda? Ele mandou fazer em alumínio uma mão de pão duro, uma mão fechada. Ele e mais alguns amigos que estavam juntos procuraram e fizeram, porque eu tinha uma fama de ser pão duro. Basicamente, eu entrava numa loja na viagem, naquela época, imagina, estou falando de 92 por ali. A gente levava clientes para os Estados Unidos, leva até hoje, já fizemos uma série de viagens. E ela foi uma das primeiras. E eles entravam na loja, compravam calça, camisa, tênis, computadores que nem tinha na época. Compravam o que podiam comprar. E eu, um dia, para não ficar chato, que eu não comprava nada, comprei uma meia, um par de meia. Daí os caras, pô, você é muito pão duro, você é pão duro demais e tal. Daí me deram um troféu de mão de vaca. Aí eu tenho aquela piada na televisão, pão duro não, eu sou controlado. Mas eu era um pouco exageradamente mão de vaca mesmo. Quem que te contou sobre essa história que você foi escavar? Foi um dos seus mais velhos funcionários. Não lembro se foi o Laércio ou o Merivaldo. Que bom, que E bom. como, Juarez, como que você entrou no ramo de máquinas agrícolas? Eu estava em Curitiba no último ano de engenharia elétrica. Eu trabalhava numa empresa chamada Trafo, Transformadores Elétricos. Fantástico, uma aula, uma escola. Uma empresa realmente que era uma escola. Mas o meu cunhado lidava com os cereais em São Miguel do Iguaçu e estava estudando também na faculdade. Eu fazia faculdade e trabalhava. E ele, tem que ir lá para São Miguel trabalhar com a gente, vamos lá, porque comprava uns cereais e tal, e tinha fazenda e tal. Então, muito insistiu, muito conversamos, aquele sonho de fazer algo diferente. Acabei indo para São Miguel do Iguaçu. Larguei a faculdade, tranquei, e fui trabalhar com com um sócio do meu sogro, seu Aurélio Nicareta. Nossa, falecido já. Uma pessoa maravilhosa, um homem do comércio, um homem de uma visão que muita gente achava estranha. Ele tratava muito bem os funcionários, tratava muito bem os clientes. As pessoas até reclamavam, poxa, mas ele não devia ter cedido aquilo para o cliente, mas ele tinha um modo de cativar os clientes, respeitando, sendo a solução para o cliente. Aquilo me encantou de cara, aprendi muito com ele. E ele ia abrir uma filial em Rondonópolis, Mato Grosso. Fomos juntos numa viagem, procurar onde seria o melhor lugar, e ele iria para o Mato Grosso abrir uma nova frente de trabalho dessa empresa de São Miguel do Iguaçu. Cerealista muito antiga, muito tradicional, muito boa. E ele, quando eu estava perto dessa mudança, o pai dele teve um câncer. Hoje, câncer é uma coisa complexa, mas
90% mais das pessoas se curam, sofrem, coisa triste, uma doença maldita, mas se curam. Mas naquela época, eu estou falando de 80, ali não, quem tinha câncer, infelizmente, falecia. O índice era o contrário, era 90 ou 100% das pessoas faleciam. Daí ele não pôde ir, daí, puxa, alguém tem que ir. Daí, pá, eu e minha esposa conversamos, vamos, já tínhamos os filhos e tal, e vamos embora. E fomos para o Mato Grosso, inicialmente, comprar cereais. E fizemos uma coisa bonita no estado, fizemos uma coisa bem, bem bonita. Tivemos uma crise muito grande em 84, com meus irmãos também tinham ido para o Mato Grosso plantar e acabaram tendo muito revés, desistiram. E muitos agricultores nessa época, 83, 84, quebraram, literalmente quebraram, muito, muito. E não teve ajuda governamental, não teve nada, as pessoas quebraram, saíram da atividade. E nisso daí, assim, sofreu muito e tal. E eu comecei a tocar uma fazenda da família e tal, e fazendo os acertos dessa empresa, que nós não queria mais trabalhar lá, porque as pessoas não pagavam direito. Foi um momento ruim da história da agricultura e do Mato Grosso. E uma das pessoas que foi muito mal e acabou quebrando mesmo, faliu, foi o concessionário, na época, SLC. Uns anos depois, foi indo mal, e em 88, no final de 88, a John Deere, na época era SLC, não queria mais, fez uma ruptura com ele, nós ficamos negociando pelo ano de 89, por ali e tal, e fomos acertamos que era uma coisa que eu queria fazer no comércio, eu estava só na fazenda e eu gosto do comércio, e começamos com essa marca SLC John Deere. A John Deere tinha 10% da SLC na época. A SLC era uma grande, maravilhosa empresa, até hoje o grupo SLC é um grupo muito sólido, muito bom. Então tinha a turma do Schneider, Logman e Ullmann, né? Todas essas três famílias, todas são um sucesso até hoje no que se metem, o pessoal muito bom ali, oriundos de Horizontina. Então eu comecei na SLC, foi assim o meu começo, porque a pessoa foi mal, o pessoal me conhecia, me ofereceu, inicialmente em Rondonópolis, em seguida pegamos em Primavera e depois foi crescendo. Excelente. Aí entrou no ramo de máquinas agrícolas. Aí, do primeiro galpão da Iguaçu, ainda em madeira, a infraestrutura de hoje, imaginamos que tudo foi mar de rosa para vocês. Foi isso mesmo? Olha, esse primeiro barracão que nós alugamos era do proprietário da marca, da bandeira anterior, esse rapaz que foi mal. Ele era um barracão de madeira e ele estava caindo. Eu falei, pô, você vai cair na nossa cabeça, né? Daí eu tinha um terreno que tinha uns eucaliptos. Fomos lá, pegamos os eucaliptos e para não amarrar por fora, para não ficar chato, né? O cliente ia ver tudo amarrado para não cair. Nós amarramos por dentro, pegamos os cabos de aço, nós mesmo ali, tudo meio junto ali, nós ia fazendo essas enjambrações, essas maluquices. E amarramos tudo por dentro. Era uma outra época, muito diferente, o atendimento. Nós sempre tivemos essa questão de atender o cliente, atender bem. Eu, na fazenda, eu tinha uma outra marca de produtos, de equipamentos. Nossa, as pessoas atendiam mal a gente, eram fracos, mecânicos fracos, demoravam para ter peça, tudo isso. Eu falei, não, vou fazer diferente, vou fazer como eu gosto de fazer, vou fazer um troço bem feito desde o começo. E trabalhamos muito para tentar fazer isso desde o começo, treinar mecânico. Hoje você treina um mecânico com 4, 5 anos. Na época, o mecânico para ficar bom levava 12, 13 anos para ficar bom, né? Não tinha o estudo que tem hoje, nem a tecnologia de ensino, nem didático que tem hoje. Então, nós fomos melhorando, pondo sistemas de controle. Para você ter uma ideia, eu parava uma máquina. Eu ia nos ferro velho, comprava um eixo que eu via que era mais ou menos igual, daí ia na tornearia, pedia para o torneiro fazer aquele eixo, se eu não tinha no estoque,
para pôr na máquina para a máquina funcionar. Eu fiz várias vezes pegar um carro às 6, 7 da tarde, 5 da tarde, ia até Campo Grande, se o concessionário lá está vendo, concessionário grande, pegava uma garrafa de café, tocava, chegava lá meia-noite, 10 da noite, 11 horas, pegava aquela peça que ele deixava com o guardião lá, que eu combinava, voltava embora, tocava a madrugada inteira, ia a Primavera do Leste, para 7 horas a máquina estar funcionando, ou pelo menos a peça ter chego. Era uma coisa mais bruta, era uma coisa com menos controle, era tudo na cabeça, todos os cardex, todos os controles que nós fazíamos. Ia fazer uma compra de peça, eu ficava a semana inteira. A minha esposa cansava de dizer às 2h30, 3 da manhã, agora vem dormir, é muito tarde. Eu não, estou fazendo os cálculos aqui para comprar peça e tal. E passava a noite fazendo cálculo com as maquininhas da gente lá e tal. Então, ia buscar peça, ia nos ferro velho buscar, ia ajudar os mecânicos a traduzir os manuais que vinham em inglês, ali para arrumar um motor. Passava a noite inteira para arrumar um motor junto com os mecânicos. Foi uma coisa mais bruta, mais. E nós sempre tivemos, assim, muito estudo, muita preparação, a gente ia tentando modernizar, e o meu foco sempre era modernizar a gestão, uma gestão mais moderna, com mais tecnologia. Então, o começo foi muitas etapas. Eu saía de casa, os meus filhos todos estavam dormindo, eu voltava para casa, meus filhos todos estavam dormindo. Então, eu sempre fui um pai muito presente, sempre tentei ser, mesmo com esse tempo escasso. A gente trabalhava muitos dias, 14, 15, 18 horas por dia. Esse era, naquele momento, era o modelo. É uma vida de sacrifícios, mas que rendeu seus frutos. E a gente percebe que seus funcionários nunca se esquecem que você sempre os apoiou. O Merivaldo, por exemplo, ainda lembra do kit de colchão que só os mecânicos da Iguaçu tinham para dar assistência às máquinas nas propriedades agrícolas, lá na década de 90. É isso mesmo? É muito boa essa. Essas ideias estranhas que eu tinha, mas funcionou. Nós íamos, ele ia consertar uma colheitadeira ou uma plantadeira na época. Chegava na fazenda, a pessoa não tinha alojamento. Hoje todo mundo tem refeitório, alojamentos maravilhosos. A vida mudou muito, muito, a vida do agro. Hoje as pessoas criticam o agro. As pessoas não sabem quantas vezes eu me incluo, porque eu também trabalhei em cima de um trator muitos anos. Você chegava com as unhas pretas, de graxa, moído, machucado, doído. Todo agricultor foi assim, com roupa suja. Hoje o pessoal vê o cara de avião, depois fala, nossa, o agro é fácil. Muita gente dormiu em lona preta para o agro ser fácil. Hoje realmente as coisas são mais fáceis. E na época, as pessoas chegavam na fazenda, nossos mecânicos, e não tinham onde dormir, nem onde comer. Eu tive uma ideia, vamos fazer um kit técnico agrícola. Daí a gente pegava um colchão de espuma, cobertor, travesseiro, uma lona como se fosse uma barraquinha, umas marmitas com comida, com café da manhã, com o que dava para fazer. Punha umas caixas de plástico, aquilo enrolava, e cada mecânico tinha esse kit. Eu não lembrava mais disso, eu não lembrava desse kit. O Mirevaldo lembrou, que legal. Outra coisa, seu Juarez, certa vez, em 1996, você lançou o desafio de vender 100 tratores. Certamente, nenhum dos seus vendedores riram deste desafio pela frente, mas muitos deram gargalhadas internas. Sua equipe vendeu recentemente 200 tratores para um único cliente. Isso sinaliza o sucesso da Iguaçu, que você estava certo. Algum comentário? Era uma época, foi a época de lançamento do trator da John Deere no Brasil. A John Deere tinha plantadeira e colheitadeira, e em 96 ela lançou o trator.
E ela lançou o trator, cada concessionário comprava 2 tratores. E a gente realmente fala, pô, comprar 2 tratores, será que eu vou vender? Será que vai ser bem aceito? Mas pela marca, lógico que eu aceitei. E eu, pela região, eu vi o que as outras marcas vendiam, eu falei, olha, nós vamos vender mais de 100 tratores. Nós iremos vender mais de 100 tratores. A gente soube, né? Muita gente riu mesmo. Assim, esse homem é louco, o que é 100 tratores? Se nós vender 5 tratores é bom. Eu falei, não, nós vamos vender mais de 100 tratores. Nós vamos vender mais de 100 tratores e tal. Hoje a gente realmente vende bem mais que 100 tratores. Né? Compra muito mais que 100 tratores. Várias vezes. Mas na época foi isso. O pessoal pensou que era uma maluquice. Mudando um pouquinho o direcionamento da nossa conversa, eu lhe perguntaria, Juarez, como conciliar a vida empresarial com a vida familiar? Olha, não é falácia, nem querer dizer. Nada funciona sem a família, né? A pessoa pode até refazer uma família, mas a pessoa tem que ter uma família. E eu tive a sorte, primeiro da minha esposa, trabalhar comigo desde o começo, né? Apoiando e tal. E ela dividia muito tempo com as crianças, cuidar dos filhos e tal. Eu sempre que pude. Dificilmente um filho meu dormiu ou estava na cama já dormindo, não ganhou um beijo meu, uma boa noite, fica com Deus, Deus te abençoe, que os anjos da guarda te protejam. Eu nunca fui uma pessoa de sair da empresa e com os amigos tomar cerveja, mas nunca que eu falo é nunca mesmo, nunca aconteceu, nenhuma vez. Muito comum no nosso mercado, no nosso ramo, né? A pessoa sair, vai tomar uma cerveja no bar, falar mal do governo, desculpe, falar mal do governo, falar mal da mulher, falar... Não, não, não. Eu sempre saí da empresa, do compromisso que eu estava, fui para casa. Né? Sempre estive em casa com a minha esposa, com os filhos, sempre. Principalmente no comércio, né? Que o comércio tem horário, né? Na fazenda é um pouco diferente, você não tem tanto horário, você vai e dorme na fazenda. Então, basicamente, é uma questão de disciplina mesmo, ou de prioridade. Excelente. Hoje, a família cresceu. E os 8 netos? Te tiram do sério? Outro dia eu vi uma camiseta, eu até postei no Instagram. O cara diz assim, eu faço o que eu quero, eu não vou te obedecer, você não é minha neta, na camiseta, uma coisa mais ou menos assim. Não, neto é uma coisa maravilhosa. Há muito tempo, uma amiga nossa, um casal amigo, virou vô. E ela ficava falando, ai, o neto é a coisa mais importante do mundo. Eu adoro meu neto. Ah, porque é o meu neto. Eu dizia, meu Deus do céu, que fala tanto de neto, né? Até agora eu sou avô e agora eu sei. Realmente, neto é uma coisa forte para a gente, é uma coisa, família, continuidade, é uma coisa que você não tem que educar, os pais educam, você não tem que se meter, né? Na educação, então você tem que se divertir. Se der para estragar, neto, estrague. Deixe que os pais consertem. Na verdade, é isso aí. Eu adoro neto. E eu converso até com negócios com os netos. Outro dia eu até brinquei com meu neto, ele fez 10, 11 anos. Eu falei, escuta, 11 anos e não fala ainda de trabalhar com a empresa? Pô, então a gente vai conversando um pouquinho, quando eu posso, eu e minha esposa, sobre família, sobre religião, sobre valores, sobre o agronegócio. Cada um vai realmente escolher o que quiserem ser, né? E é assim que é a vida. Mas eu vou tentando pôr algumas coisas interessantes, o lado do bem, né? Basicamente. Já almocei hoje com o neto, inclusive, com 2 netos meus. Eu tive o prazer de conhecer 3 dos seus netos, o Cauã, o Arthur e a irmãzinha deles, e são crianças realmente maravilhosas. Juarez, eu percebo que você tem o mesmo DNA da John Deere, que antes
era apenas uma empresa de máquinas agrícolas e hoje é uma empresa de tecnologia. A Iguaçu também começou apenas com máquinas agrícolas, mas hoje tem um grupo, inclusive, de programadores. É isso mesmo? Exato. A gente está seguindo essa, ah, esse propósito de sermos uma empresa de tecnologia e sermos a solução para o cliente, e a solução vem com tecnologia. Às vezes a gente tem aquela raiz da venda, de querer vender, de fazer market share. Nosso já é muito bom, graças a Deus, mas a gente tem que entender que existe um novo modelo de negócio pela frente, que a John Deere está muito adiante dos outros, e acho que a Iguaçu Máquina também está adiante dos outros. É o mundo das soluções digitais, dos APIs, dos apps e monitoramentos. A John Deere saiu na frente com uma ideia já faz 10, 11 anos. Hoje todo mundo já fala igual, todo mundo está indo para esse rumo. Nós estamos muito preparados. Nós temos hoje, dentro da Iguaçu Máquina, praticamente 30 programadores. E a pessoa fala, ué, programador, a coisa não vem feita da John Deere? Sim, quase. A John Deere entrega pacotes maravilhosos, prontos, mas a gente é igual, faz ajustes e cria coisas para os clientes nessa questão de inovação e tecnologia. A John Deere é a nossa grande inspiração. O que ela fala para fazer para o cliente é a nossa grande inspiração. E começou junto e por causa da John Deere, né? E por causa da John Deere fizemos por causa da John Deere um ciclo que vai estar crescendo muito de tecnologia e temos as máquinas, temos as peças para vender, temos serviço, mas hoje já é tudo envolto com tecnologia. Isso só comprova que você é uma pessoa realmente visionária. Um pouco agora sobre o pessoal. Você gosta de surpresas? Olha, tive um monte de fofoqueiro aí te contando coisa pelo jeito. Não, eu realmente não gosto de surpresa. Nem surpresa boa, nem surpresa ruim. Eu não gosto de surpresa. Eu gosto da previsibilidade. Eu gosto de estar numa campanha sabendo que é o fim dela. Eu não gosto de notícias de surpresa. Eu sou uma pessoa que não curto muito surpresa. Eu também tenho essa característica. Agora, como que começa o seu dia? Com uma xícara de café? Olha, no passado eu não tinha essa mania do café preto totalmente, né? Eu sou curitibano, né? Então, na infância, tudo tem que ter o café com leite e pão. Me falaram algum tempo atrás que Curitiba é o maior consumo per capita de pão do Brasil. Minha mãe sempre fazia café com leite, pão com manteiga e tal. Daí passou um tempo de casado, a gente substituiu para sucos e frutas e tal, sempre essas coisas. Agora, nos últimos 15 anos, por aí, 20 talvez, eu voltei a tomar café, não com leite, eu não gosto. Eu gosto de café sem açúcar, que dizem que é coisa de psicopata, mas não tenho nada de psicopata. Mas eu e minha esposa tomamos um café preto, sem açúcar, e eu realmente começo o meu dia, sempre eu fazendo um alongamento e tal, que sempre gostei, mas agora estou com mais de 60 e aí é bom fazer, faz bem começar um dia com um alongamento e tomar um café sempre, um café bacana, tem que ter café preto sempre junto. E daí eu começo a ver recados e mandar recados e hoje a vida da gente é muito facilitada, né, com a internet, puxa, muito mais facilitado. Eu não assisto televisão, decididamente, há muitos anos. Então, quem gosta é um belo entretenimento para quem gosta. Acho que as pessoas têm que curtir. Eu nunca gostei. Eu gosto de ver esporte, principalmente esporte americano. Eu gosto demais de futebol americano, de beisebol e de basquete. Joguei basquete na minha infância. E, e não gosto nem ver notícia. Eu acho que as notícias, aquela coisa que faz mal para a gente, dá um mal. Então eu não tenho essa mania de acordar mais vendo notícia.
Eu não gosto nem de previsão. Previsão, o soja vai subir, o soja vai descer. Não, não me interessa. Realmente não me interessa. Saber se o preço vai dobrar, o preço vai cair pela metade. Eu não me preocupo, eu me ocupo. O que as notícias vêm, eu procuro resolver. Lógico que com o norte você tem uma noção, conseguir fazer um investimento, você faz um valuation, faz todo a tua matriz de risco, você faz toda a tua previsibilidade. O que eu não gosto é de ficar sonhando com coisas que não dependem de mim. Então eu vejo mais a internet, os recados que eu recebo, né? Gosto um pouco de manhã cedo e à noite ver o LinkedIn. O LinkedIn tem uns artigos muito interessantes, que você tira muitas ideias boas no LinkedIn. E com um café e para a empresa todo dia, vou cedo, para falar com a turma, para estar lá. É isso aí. E tocar a Iguaçu e lidar com pequenos e grandes clientes exige muita habilidade de liderança para orientar um time que é grande e diverso. Como é a experiência de liderar o time da Iguaçu e estar em contínuo processo de melhoria a cada dia como líder? Alguma dica de liderança, Juarez? Olha, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que ter é gostar de gente e ter humildade. A pessoa que pensa que eu vejo alguns programas da televisão, alguns empresários falando sobre alguns programas, as pessoas falam como se fossem perfeitos. Eu fico impressionado, fico mal impressionado, porque eu faço, porque eu digo, gente, todo empresário de sucesso, eu conheço inúmeros, fizeram muitos erros, tiveram uma dose de sorte muito grande, ou Deus na sua vida. Eu tenho muita sorte e tenho muito Deus na minha vida. E eu acho que a pessoa tem que ser honesta. Eu conheço pessoas, e isso é importante para responder a tua pergunta. Eu conheço pessoas que trabalharam mais do que eu, têm mais visão do que eu, são mais inteligentes do que eu, e não conseguiram fazer. É um momento, Deus, com certeza, alguns chamam de sorte, é você estar na hora certa, no lugar certo. Sabe, eu tenho funcionários que são melhores do que eu. Os meus filhos, eu acho que são melhores do que eu. Ah, eu trabalhei mais, eu fiz uma empresa. Ótimo, claro que eu tenho um valor. Mas você vê o que eles fazem hoje, é um monstro de um valor. Então, eu acho que a primeira coisa é a pessoa gostar de gente e respeitar, desculpe, respeitar momentos e respeitar histórias. E saber que você erra e que você não é o dono da verdade. E muitas vezes não só não é o dono da verdade, como muitas vezes você é um dos mais fracos. Então, você transcende você. A pessoa que vê que você está trabalhando com respeito, com honestidade, com carinho, a pessoa já vai assimilar melhor o que você fala. Então, eu sempre procuro dizer onde posso te ajudar. No passado, eu dava mais ordens, não só porque era menos experiente, mas também porque eu estava muito na frente dos negócios. Eu fazia todos os negócios, eu fazia, dava desconto, eu que fazia, eu que fechava e tal. Hoje não. Hoje, além de tudo, tem outros diretores, que são meus filhos, gerentes administrativos, corporativos, de venda. Nós temos vários gerentes, nós temos 30 e poucos gerentes. Então, temos processos muito fortes. Então, a liderança hoje é bem pulverizada. Então, eu funciono mais como mentor. Eu faço mentoria para alguns líderes, vários líderes, para os gerentes e tal. Eu sou mais de orientar e trocar ideias sobre o rumo e tal. Eu falo muito com meus filhos sobre estratégia e tal, e com os gerentes corporativos. Mas eu basicamente acredito que você, qualquer coisa que você seja líder, desde um líder pequenininho, de um setor muito pequeno, como um líder maior de uma empresa, respeite a pessoa.
ele não é teu empregado, ele não é teu escravo, ele não é vou mandar, o cara vai fazer do meu jeito. Não, 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 não. Liderar não é mandar. Liderar é conseguir fazer aquela pessoa fazer o que é preciso. É dar apoio, é apoiar, é tirar os problemas da frente, é orientar, é trocar de ideia com a pessoa. O liderar, de mandar fazer, faça do meu jeito, isso está 30 anos atrás, não funciona mais. Hoje você tem que ser capaz de facilitar a vida de quem está fazendo a operação. Realmente é uma dica realmente muito valiosa e contemporânea para a nossa realidade. Juarez, como a Iguaçu conseguiu ser tão querida pelos produtores nas regiões em que vocês atuam? Eu acho que uma questão é você verdadeiramente querer ser a solução da pessoa. Você entender que você tem que ser uma solução. E às vezes a solução a pessoa está esperando uma coisa de você que é muito difícil. Daí as pessoas começam a querer enrolar o cliente, querer prometer o que não. Não, tem que ser franco, tem que ser honesto, tem que ser direto, completamente direto. Eu recebo ligações de clientes me pedindo alguma ajuda, alguma coisa. Eu tenho vários líderes nossos que pensam igual eu. Então, a pessoa pede, Juarez, eu precisava de tal ajuda. Eu digo, puxa, eu não sei te responder. Me dá 10 minutinhos que eu vou te trazer a resposta. Então, outras pessoas tiveram problemas financeiros no passado, tivemos uma crise gigante em 94, outra crise em 99, outra crise em 2004, 2005, foi brutal. Tivemos uma crise em 2009, 2013, 14 foi horrível, 2019 muita gente quebrou. Sabe, nessas horas tem aquelas pessoas que punem. Penso que punindo a pessoa vai pagar. É igual a pessoa dizer assim: ah, aquele funcionário não atingiu tudo que nós queríamos que ele atingisse. Então vamos puni-lo, vamos tirar aquele prêmio dele. O punir é a pior ferramenta que existe. Você tem que entender, você tem que estar alinhado, alinhamento total. Você tem que chegar para a pessoa, querer compreender. Chega para o cliente, pô, você está devendo, você está em dificuldade, pô, me mostra a sua situação. E, olha, nós fizemos isso muitas vezes. Ó, vai para casa, vai plantar, tira isso da cabeça. O dia que o senhor puder, o senhor volte aqui, o senhor nos paga. Graças a Deus, nós tivemos há muito tempo condições de fazer isso e fizemos. Isso foi criando um relacionamento, é uma empresa séria. Às vezes, nós já tivemos problemas. Vende uma máquina para uma pessoa, um funcionário desavisado promete mais do que pode, a máquina quebra mais do que devia. Isso não é, não vou dizer raro, é muito, muito difícil de acontecer, mas acontece. O cliente chega a ficar muito nervoso, muito mal. Mas aí a gente liga, a diretoria liga para o cara, se desculpando, e vamos resolver o problema. Nós vamos resolver um problema da pessoa, mesmo que a pessoa não agiu corretamente com a gente. Mas eu acho que esse relacionamento de entender o próximo, a Iguaçu tem há muitos anos. Talvez aquilo que você falou, Borém, aquela minha dificuldade em 1983, 84, me fez entender que pessoas boas às vezes têm uma dificuldade. Acontece, um irmão vai mal, você é avalista, o cliente não te pagou tal coisa, e você se vê numa situação difícil. E nessa hora que você está difícil, poxa, se alguém te estender a mão, você vai ser grato a essa pessoa. E eu sempre pensei isso. A pessoa que faz negócios conosco, num momento de dificuldade, merece uma mão estendida. Tomara que nós tenha condição de atender todas as mãos estendidas.
mas eu acho que isso foi criando algo que as pessoas falam, puxa vida, a Iguaçu é uma empresa muito séria, ela nunca nos deixa na mão e tal. Ah, talvez seja isso. É muito interessante, é uma pena que nem todas as empresas, inclusive fora do agro, tenham esta visão. Então, foi muito inspiradora a sua história. Eu queria, em nome da Universidade Federal de Viçosa, lhe agradecer. Eu acho que ela traz uma mensagem muito motivadora para os jovens que estão no agro, quer sejam eles acadêmicos ainda, jovens profissionais ou jovens produtores, que também sonham grande e têm condição de fazer acontecer. Então, mais uma vez, Juarez, em nome da Universidade Federal de Viçosa e meu próprio nome, eu lhe agradeço. E nós gostaríamos de convidar você que está nos assistindo a se inscrever no canal Agricultura A a Z. É um prazer tê-lo conosco nesta jornada, conhecendo um pouco mais do agro. Não é isso, Juarez? Olha, é uma orientação sensacional que você está fazendo, muito justa. As pessoas têm que se inscrever, as pessoas têm que escutar o que está ouvindo. Universidade de Viçosa é um nome sensacional no mercado, o Borém é um nome sensacional no mercado, e nessas interfaces, essas interlocuções que você pode fazer nesses sites, você vê onde tem emprego, você vê onde que tem um curso interessante para fazer, você vê o que está acontecendo nos meios acadêmicos. É uma boa ideia, é uma belíssima dica que você fez, porém. Eu vou pedir para o meu pessoal também, que está estudando, entrar nesse site. Ó, é assim que a gente mexe e muda. Mais Ó, e uma vez, obrigado demais, agradeço demais o modo como você conduziu essa entrevista, esse bate-papo gostoso contigo aí, tá bom? E para quem está nos eu, ouvindo, um eu, abraço, um Deus abençoe todos. eu que agradeço, Juarez. Muitíssimo obrigado. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Siga-nos também no Instagram, @agricultura_AAZ. Obrigado!